prezado senhor Hélio Pio, diretor-presidente dessa instituição, em nome de quem eu cumprimento também toda a mesa que compõe esse momento que inicia a semana comemorativa dessa abençoada instituição, e em nome de quem eu também saúdo todos os trabalhadores desta casa, aqueles não apenas que estão nesta mesa, mas aqueles que mourejam, que laboram nessa instituição, nos mais variados setores, nos mais variados campos dessa casa de Jesus. Prezados amigos e amigas aqui presentes, Deus seja conosco, nos abençoe com as suas blandícias de vibrações superiores, através dos espíritos bons. Do ponto de vista etimológico, o vocábulo fé provém da expressão fideli, fide ou fidelis em latim, que traduzido de maneira literal ao português significaria fidelidade. A fé, portanto, está associada a um sentimento de fidelidade, graças ao qual a criatura abraça e tem uma certa vinculação intelectual, emocional, social, com algum tipo de proposta, seja ela qual for, e que se encarrega de fomentar a sua conduta e de explicar o seu repertório comportamental que está subordinada àquela crença ou aquele conjunto de valores que ele sopesa e que ele coloca considerando como importante, priorizando como sendo de mais-valia, e que de alguma forma responde pelo seu comportamento, atendendo a essa fidelidade que ele abraça. A fé, portanto, tem essa semântica e definição abrangente. É natural que, do ponto de vista da teologia tradicional, das tradições religiosas, a fé está diretamente associada a um conjunto de princípios, de dogmas, de ideais, que fazem parte de um sistema filosófico religioso, no qual a criatura se engaja, com o qual ela se vincula e a partir do qual ela interage no mundo a partir daqueles valores sagrados com os quais ela pode, de alguma forma, explicar o sentido da vida, simbolizar as coisas ao seu redor, dar propósito, finalidade, sentido e significado à existência, uma vez que quase sempre na religião nós encontramos as mais ricas, as mais sofisticadas, as mais bem elaboradas interpretações da vida, signos e significados, o que levou aos grandes estudiosos da temática, mesmo aqueles que não são religiosos, ainda que pese não serem espiritualistas, os historiadores, os especialistas da história da civilização, a asseverarem que a história da humanidade é também a história das religiões. Porque praticamente o sagrado esteve presente desde o princípio da história humana, dando a entender ou sugerindo que desde quando a criatura se fez por gente, ela teve a necessidade de interpretar as coisas, de dar sentido, e que quase sempre apelou para o sagrado, para o metafísico, para o espiritual, a fim de tentar entender as coisas. E se nós excluirmos a religião, pobremente ficaríamos para tentar entender o ser humano e a sua própria história. Aliás, grandes pensadores do assunto, que não são religiosos, atestam que pobremente ficaríamos para entender a vida humana se não fosse através das tradições religiosas. Ainda que nós não acreditemos nelas, ainda que nós não aceitemos-las, pelo menos de maneira integral, de maneira absoluta, a história do desenvolvimento social e humano está diretamente relacionada com as tradições religiosas, em que pese todos os setores, é nela que está a maioria das riquezas, dos símbolos, da simbolização,
das expressões psicológicas que a humanidade conseguiu exteriorizar. É assim que nós encontramos, do ponto de vista tradicional da teologia, a fé estando associada a uma adesão a um conjunto de princípios institucionais, quase sempre ortodoxos, com os quais a criatura se identifica, se vincula e faz parte de uma tribo, de um clã, de um grupo social, que pensa da mesma forma, e isso fez ao longo dos tempos grupamentos religiosos, dos xamãs que reuniam seus discípulos, aos rishis da Índia, aos hierofantes do Egito, aos gurus, mais tarde do pensamento esotérico, aos grandes iniciados, aos grandes orientadores espirituais, aos grandes mestres. Ao longo dos tempos, a humanidade se reuniu em grupo para tentar dar conta e entender a própria fé. No entanto, no sentido profano em geral, a fé está associada às questões que têm a ver com as relações sociais e interpessoais. E quase sempre essa expressão é utilizada através de armistícios, de interações de negociata, de diplomacia, com as quais surgiram uma série de palavras, utilizando-se sempre a expressão fé. Fé pública, quando se coloca publicamente ou se atesta registrando publicamente um contrato, uma negociação, um acordo. Boa fé, má fé, que são elementos e jargões utilizados para as relações, inclusive financeiras, comerciais, as relações que permeiam o direito civil, as vinculações e os acordos de natureza, inclusive internacional, que tem por lema essa boa confiança e a presunção da inocência, para me utilizar de uma expressão do direito penal, que é aquela que configura ou que conceitua a criatura dentro da boa-fé que ela pode sugerir, que ela pode apresentar e que deve ter uma presunção de boa-fé ou uma presunção de bom comportamento, uma vez que inocência não se prova. Culpabilidade, dolo, responsabilidade é que se prova através dos fatos e das provas documentais, para ainda me utilizar de expressões do meio jurídico. A verdade é que a fé, no entanto, está quase sempre associada às expressões e às experiências da religião. É o tema central por excelência das tradições religiosas. De todos os elementos das religiões, de todos os assuntos que encontramos na tradição de todas as ideologias religiosas, pelo menos em número, a fé vai ser aquela mais frequentada, a temática mais frequentada, vai ser aquela mais ventilada, vai ser aquela mais discutida, vai ser aquele assunto central que praticamente permeia o seio das culturas religiosas. Praticamente, quando falamos em fé, no sentido genérico, o significado que predomina é aquela semântica de que diz respeito a um conjunto de crenças que a criatura abraça religiosa ou ao sentimento que a criatura tem dentro daquele conjunto de crenças que ela abraçou. O que significa dizer que é o tema central das religiões, chegando naturalmente a gerar uma série de reflexões entre aqueles que estudam a chamada ciência da religião. A fé seria apenas um produto de um ensino cultural? Seria fruto de uma orientação específica de determinadas culturas e de determinadas instituições? Nós temos a ideia, a cognição de crenças religiosas e até o sentimento de fé em função daquilo que a tradição dos nossos antepassados e da sociedade, da cultura conforme foi organizada, foi nos ensinando ao longo dos tempos.
A nossa fé é subproduto, ou as crenças religiosas, é subproduto dessas organizações como estão colocadas aí, e que transmitem, mesmo que de natureza inconsciente, as mensagens religiosas que nós absorvemos e de que nós somos contaminados. Essa é uma das questões mais interessantes que tem sido motivo de debate. A verdade é que não há e nunca houve uma sociedade na Terra que não tenha tido influência religiosa. Não há nenhuma cultura, nenhum período da história, e mesmo da pré-história, que não houve influência de ideias metafísicas, de ideias sagradas, de ideias religiosas. Mesmo na cultura da cortina de ferro, do regime comunista soviético de Stalin, que pretendia estabelecer uma nação ateia e materialista, nós víamos que mesmo naquela cultura as religiões floresciam, a crença no metafísico e até experiências espirituais e paranormais foram vivenciadas sob a fiscalização, a auditoria e a monitoração do exército de Stalin, da cultura soviética totalitária da época, conforme foi anotado em uma série de obras, entre as quais uma que foi proibida, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. A verdade é que nunca houve uma cultura geral, coletiva, não religiosa. Sempre houve religião permeando a sociedade, mesmo naquelas sociedades que não tinham um ensino educacional formal, uma cultura pedagógica específica que ensinava determinada religião. Em um belo trabalho, antropólogos e sociólogos chegaram à conclusão que a partir das escritas rupestres na caverna, através de desenhos escritas, o homem do período glaciário de Guns, o homem da época do Paleolítica, o homem da pré-história, próximo do período do Neandertal e do Pithecanthropus erectus, possuía crenças metafísicas e espirituais, a ponto de colocar nesses desenhos e nesses escritos a superstição de colocar sempre a cabeça humana, o crânio, uma caveira, na porta das furnas, das cavernas, voltada sempre para o Oriente, que era, concluíram os estudiosos, uma forma de superstição, de crença, de que aquelas cabeças, aqueles crânios humanos, defendiam eles das almas dos mortos que vinham de vez em quando se confabular com as criaturas humanas. Os desenhos rupestres são notáveis em sugerir que desde aquela época havia a ideia do contato do ser humano com o sagrado, com o metafísico, dando a ideia de que há algo inato no ser humano, mesmo para além dos ensinos formais, dos ensinos educacionais, que sugerem uma cultura religiosa. E atualmente, com o avanço da neurobiologia, da neuroanatomia funcional, da tecnologia da neuroanatomia mais contemporânea, se confirma através dos aparelhos específicos de emissão de fótons e de pósitrons, em que a pessoa pensa alguma coisa, fala alguma coisa, ou tateia alguma coisa, e áreas compatíveis com aquela atividade são acionadas no cérebro e o computador consegue detectar que a criatura, verbalizando uma ideia religiosa, falando de Deus, Jeová, Maomé, hóstia, missa, Corpus Christi, ressurreição, reencarnação, Buda, Cristo, Messias, qualquer palavra que tenha uma conotação religiosa, determinadas áreas do cérebro são acionadas, especialmente a área da glândula epífise ou pineal, que o doutor Michael Persigen havia percebido na década de 80 do século passado, comunicado esse achado para o neuropsiquiatra da Índia, Vilayanu Ramachandran, que detectou também aquela experiência chamando o ponto divino, o ponto de Deus. Ramachandran vai dizer, eu não estou interessado em provar se existe Deus ou não existe. O meu interesse é confirmar que há estruturas fisiológicas no organismo humano responsáveis pela religiosidade. O ser humano
é um animal religioso. É um animal que tem fé. E graças a isso, conclui-se esses notáveis estudiosos que aquela área da glândula pineal, quando o indivíduo verbaliza coisas religiosas, produz fótons, partículas que constituem a luz. Literalmente o cérebro se iluminava. O que eles ficaram espantados. Aliás, experiência essa na década de 80 para 90, que apenas confirma o escrito do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, na obra Missionários da Luz, capítulo 2, da epífise ou pineal, quando André Luiz, em plena década de 40, portanto 40 anos antes dessas pesquisas, havia sinalizado que a glândula pineal, que era considerada pela medicina na época uma glândula vestigial, no futuro seria considerada a glândula da vida mental, e que estaria associada às experiências superiores do indivíduo e o contato dele nos transes e nas relações que ele estabelece com o mundo invisível, com o mundo superior, com o mundo espiritual. Chegando a se formar uma área da ciência chamada neurobiologia da crença. Graças a essas experiências, a doutora Dana Zohar, que pesquisou essa área e essas pesquisas, conheceu esses dois autores, mais tarde ela que era física quântica, professora de Oxford de física, e mais tarde vai se graduar em psicologia, adquirir o doutorado em psicologia, vai investigar aquela área específica da glândula pineal e vai lançar a tese da inteligência espiritual. O seu livro é uma referência no assunto, demonstrando que nós temos uma dimensão psíquica que é da área religiosa, da experiência religiosa, que há algo inato. O Dr. Jim Hammer, geneta, engenheiro da genética, que participou do projeto Genoma Humano, com Francis Collins e outros, esse notável especialista da genética, detectou um gene chamado VMAT2, que, segundo ele, seria responsável pela tendência à criatura a crer. Lançou uma obra chamada Gene Divino, onde ele vai dizer que a criatura fisiológica e biologicamente foi estabelecida e estruturada para ter uma transcendência, para crer. O ser humano tem uma tendência a crer, a acreditar e a desenvolver um patrimônio muito mais sofisticado do que apenas uma crença, porque a crença, ou seja, a capacidade de crer em alguma coisa, é apenas a infância de uma fé mais amadurecida. Crer em algo é fé, mas a fé vai mais do que apenas crer em algo. Porque eu posso acreditar em algo hoje e desacreditar amanhã. Eu acredito em alguma coisa agora e amanhã eu já deixo de acreditar. É indispensável para uma fé, no sentido profundo da palavra, eu crer. Mas crer apenas não é suficiente para eu alcançar a fé no sentido mais elevado da palavra. Porque Jim Hammer vai dizer, a religião ou a não religião é social. Ter ou não ter religião, pouco importa. Mas a tendência da criatura em acreditar. E ele vai dizer, grande parte das coisas que a gente acredita, diz Jim Hammer, a gente não consegue confirmar ou não confirmou. E é verdade, tem muita coisa que a gente acredita que a gente não provou, que a gente não confirmou. A maioria daqui, a não ser aqueles que trabalham na ciência dessa área, nunca pode confirmar laboratorialmente a existência da camada de ozônio. Mas a gente acredita porque alguém falou, alguém disse, alguém pesquisou. A maioria daqui nunca viu um vírus, uma bactéria, um ser microscópico, a não ser que trabalhe em laboratório. E, no entanto, acredita pela experiência dos outros. Ou pelos efeitos que um vírus causa. Mas não viu. Só que acredita sem ver. E se a gente for para a área social, é até cômico, mas vale a pena comentar. Quantas vezes a gente pega um ônibus, um avião, e a gente acredita que o motorista ou piloto tem atestado de sanidade psiquiátrica e não resolveu se matar naquele dia e levar todo mundo junto? A gente acredita, mas não pode provar. Não pode ter a certeza que ele não tem um surto psicótico e resolveu se suicidar e levar-nos com ele. Quando a gente vai no restaurante, a gente não sabe se o cozinheiro está num surto psicótico maníaco-depressivo e resolveu colocar veneno na nossa comida, na gastronomia, para nos matar.
A gente acredita que isso não vai acontecer, mas não pode provar. A gente acredita que o garçom, por isso que eu digo, trate bem o garçom. Porque você não sabe o que o garçom vai fazer com o seu prato antes de chegar. Então você distrata o garçom e ele pode dar um tempero em cima do prato antes de chegar na sua frente. Você acredita que ele agiu de boa fé e que traz o prato para você, mas não pode confirmar. Pobre de quem for comer agora, depois. Então você concebe, você acredita nessas coisas, mas não pode confirmar. Nós acreditamos no afeto, no amor, mas quem é que já confirmou cientificamente a presença do amor? Então nós acreditamos numa série de coisas que não podemos provar, o que levou as ciências atuais a dizer que essa ideia de ver para crer está ultrapassada. Se a gente vai querer ver para crer, boa parte das coisas, a gente vai ficar empobrecido. Na verdade, hoje as ciências modernas nos convidam a crer para ver. Creia primeiro e você verá. Porque se eu não tiver a maturidade para entender o fenômeno se manifesta e eu não vou nem conseguir perceber. Eu preciso ter primeiro a mentalidade, a maturidade, a formação, mais até do que a informação, a formação pessoal, para mais tarde poder perceber o fenômeno e confirmar. Veja primeiro, creia primeiro e você verá. Pasteur acreditou primeiro no mundo microbiológico, para depois confirmar no mundo infinitamente pequeno. E os grandes homens da humanidade acreditaram primeiro, para depois visualizarem na prática. Aliás, é hábito da ciência levantar hipóteses para confirmar ou refutar as suas considerações. O que levou os grandes estudiosos da ciência a dizer que há uma experiência luminosa em nós. O termo luminoso vem do teólogo alemão Rudolf Otto, que estabeleceu que luminoso tem a ver com numen, a dimensão espiritual interna da criatura. Rudolf Otto, na obra O Sagrado, vai falar dessa experiência sagrada dentro da gente. Carl Gustav Jung, que leu a obra de Rudolf Otto, mais tarde trouxe esse conceito para a sua psicologia analítica, chamando de estado luminoso, essa experiência psicológica na qual o indivíduo entra em contato com o divino dentro dele. Jung vai dizer a mesma coisa. Eu não estou interessado em provar se existe um Deus externo, se existe uma espiritualidade exterior, mas há uma experiência religiosa dentro da criatura. E é isso que eu quero confirmar. E ele cita experiências como Saulo, na estrada de Damasco, teve um momento luminoso, entrando em contato com o lado divino dentro dele. O ser humano, portanto, tem essa experiência. Joseph Campbell, amigo de Jung, mitólogo norte-americano, depois de estudar a história das culturas na mitologia, vai concluir que em todas as tradições, nas mitologias, o que é presente é a busca do indivíduo pelo transcendente, pelo sagrado, por algo que é espiritual. Campbell vai dizer, parece que é inato na criatura a tendência que ela coloca nos mitos, que é uma forma de manifestação do inconsciente coletivo, que ela colocou ao longo dos tempos, que parece repetir a ideia de que somos imortais, de que não vamos morrer. Curiosamente, Sigmund Freud, que era materialista, que era cético, costumava dizer que era estranho que ele percebia que o inconsciente parece não acreditar que vai morrer. Se a gente trocar inconsciente para espírito, fica a mesma coisa. Freud, sem o perceber, havia dito algo bastante acertado, bastante correto. E hoje as experiências de crença, desde as experiências mais superficiais, por exemplo, a experiência com efeito placebo, os pacientes que ingerem medicações para um problema e outro grupo populacional, amostra populacional, que ingerem, tendo o mesmo problema de saúde, ingerem pílula de farinha, de açúcar. E quando a gente vai fazer a experiência e a pesquisa qualitativa e quantitativa, se percebe quase que a mesma melhora num grupo e no outro. Quer dizer que os remédios não têm efeito? Claro que não, mas quer dizer que há um poder, há uma farmácia dentro de nós. A indústria farmacêutica não vai gostar disso. Há uma farmácia dentro de nós, capaz de nos curar ou nos adoecer. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Essa dimensão divina, essa ideia
que nos faz, portanto, buscar a autocura. É por essa razão que Jesus costumava dizer: que queres que eu te faça? Que me cure, Senhor. Então cura-te. Vai e tua fé te curou. Ele estimulava a pessoa a despertar os valores. O seu impulso era apenas o magnético, era o incentivo, é o estímulo. Mas ele queria dizer que a criatura possuía os potenciais, que se ela quisesse, poderia se recuperar. E em alguns momentos ele vai dizer: vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Como se dissesse que aquela problemática de saúde que o indivíduo estava carregando e que agora, por misericórdia, recebia a cura, era proveniente de um pecado, entre aspas, de uma imperfeição, de uma debilidade, de uma deficiência moral. E se o indivíduo não se resolvesse por melhorar-se naquela imperfeição, a causa continuaria gerando outros efeitos, como a gente faz na casa espírita. Eu conheço gente na casa espírita que está há 20 anos fazendo tratamento espiritual. Melhora de um problema e vai outro. Melhora de um problema e vai outro. Certa vez alguém se queixava comigo disso. Eles vai desencarnar e vai ficar com problema no além. Aliás, quem disse isso não fui eu. Há uma mensagem psicografada por Chico Xavier, numa das suas obras, de um dos grandes médiuns de Minas Gerais, que ele diz: meus amigos, quando eu estava na Terra, eu era dedicado a fazer tratamentos espirituais na casa espírita que eu trabalhava. Pessoas se queixando desde dor de ouvido a dor de braço, desde enxaqueca a problemas cardíacos, filas quilométricas no centro espírita. Mas, curiosamente, ao desencarnar e vir para cá, está lá no livro Vozes do Grande Além, eu encontrei as mesmas pessoas aqui no mundo espiritual se queixando dos mesmos problemas. E algumas vão reencarnar com os mesmos problemas. Não estou dizendo que o tratamento espiritual não seja bom. A gente deve recorrer ao tratamento espiritual, recorrer à misericórdia divina. Mas se nós não nos resolvermos por modificar a nossa vida, o tratamento vai nos aliviar, mas ali é o efeito. O tratamento age no efeito, naquilo que atingiu o corpo, o emocional. Se a gente não eliminar as causas, diz Allan Kardec, continuaremos gerando novos efeitos. Ele fala isso em A Gênese. Porque a terapia da doutrina espírita, acima de qualquer tratamento, é a reforma íntima. É a mudança moral para melhor. Por isso que Jesus não adoeceu. Se vocês pegarem o Evangelho, a gente não vai ver uma passagem em que Jesus teve catapora, teve sarampo, teve gripe, porque era o espírito puro. E a saúde era integral, como diz Joana de Ângeles. Irradiava-se de dentro para fora. Um desarranjo intestinal ele não teve. E olha que se ele tivesse, os evangelistas, do jeito que anotavam detalhes, iam registrar. Jesus passou uma semana de intoxicação alimentar em cima de uma cama. Não teve. Nós temos porque somos espíritos ainda imperfeitos. Espíritos ainda com debilidades. Faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso desenvolvimento. Então, essa é a saúde integral. Daí o efeito placebo e o efeito nocebo, positivo ou negativo, né? Daí esse efeito placebo é tão forte que a gente vê, por exemplo, na relação médico-paciente. Quantas vezes a gente não desenvolveu um vínculo de empatia, de simpatia, de confiança para o médico que nos está atendendo, ou o médico não desenvolveu conosco, e gera uma espécie de irritabilidade, uma coisa assim que fica no ar, que a gente não sabe nem explicar. E aí o médico prescreve uma medicação, e nós, psiquicamente, rejeitando e reagindo com relação à orientação dele, compramos um remédio, esse médico não sabe de nada, não vai dar certo, e não dá certo. Porque psiquicamente a gente mata as propriedades ativas da medicação. A mente humana tem um poder incrível, a ponto de gerar a pseudociese, a gravidez por autossugestão. Ficou célebre na história Maria Tudor, da Inglaterra, da corte de Henrique VIII, que chegou a ter várias gravidezes psicológicas, gestações por autossugestão. Ela entrava no 9º mês, entrava em trabalho de parto, sentia as dores, produzia hormônios da gravidez, sem nem ter sido fecundada, por causa do poder psíquico, do poder da mente. Então, a realidade é muito mais profunda da fé. A verdade, no entanto, é que a fé vai além do efeito placebo. O efeito placebo é apenas uma parte da fé. Porque as experiências demonstram que a fé tem um efeito real para além do efeito placebo. Herbert Benson, na Universidade de Harvard, na obra best-seller, hoje tem uma cadeira em Harvard para lecionar a disciplina dele, Medicina Espiritual. Ele vai fazer grupo de pesquisa de pessoas, pacientes com o mesmo quadro. Insuficiência cardíaca,
câncer, problemas respiratórios. E essas pessoas que eram divididas em 3 grupos. O primeiro grupo de pessoas que não recebiam oração. Um segundo grupo de pessoas que recebiam oração. E o terceiro grupo de pessoas que recebiam oração, sabiam que estavam recebendo e oravam por elas mesmas. Ele repetiu a experiência mais de 1000 vezes e dava a mesma coisa. Nem a equipe dele sabia quem é que pertencia a cada grupo, só ele, quando conferia no computador o número do paciente para checar em que grupo aquele paciente pertencia. E o resultado foi espantoso. A oração não é apenas um efeito placebo, porque mesmo as pessoas que não sabiam e que estavam recebendo a oração tinham efeitos melhores. Mas aquelas que oravam por elas tinham um efeito ainda mais surpreendente. Então não era apenas um efeito de autossugestão, um efeito psicológico. A verdade é que a psicologia da fé está atrelada a um ideal que nós abraçamos. Um ideal. A fé tem a ver com o ideal que a gente acredita, que a gente abraça e a gente arrosta as consequências para levar adiante. É o que fizeram os grandes homens da humanidade, que tinham um ideal. Quando eu vejo a vida de Mozart, na miséria, passando fome, um filho doente, morrendo, ele próprio morrendo. Quando Mozart morreu, a família não tinha dinheiro nem para providenciar uma sepultura para enterrá-lo. O governo teve que providenciar uma sepultura miserável para colocá-lo. E compondo as melodias admiráveis, Frédéric Chopin, ainda na música, vomitando sangue no piano tuberculoso e encantando a humanidade no seu romantismo suave e doce. Quando nós olhamos as angústias de Debussy, de Wagner, de Heitor Villa-Lobos aqui no Brasil, vemos que esses homens notáveis na arte, mas também na ciência, quando vemos, por exemplo, Marie Curie, a mãe da radioatividade, queimada totalmente, sendo vítima da própria radioatividade, para descobrir o cúrio que levou seu nome, o rádio, e oferecer os elementos fantásticos de tratamento de saúde hoje, que ela era considerada a mãe da radioatividade. Quando nós vemos os grandes homens e mulheres na ciência, Albert Einstein, Pasteur, Semmelweis, Hansen, Koch, Fleming, Sabin, vemos criaturas que tiveram que sofrer o ideal, que abraçaram e que levaram adiante porque acreditavam nesse ideal. Nós desistimos com facilidade porque somos semelhantes a crianças. Quando alguma coisa nos incomoda, a gente abandona o brinquedo, como uma criança que abandona o brinquedo e pega outro brinquedo. Essa infância emocional, essa infantilidade que nós temos, essa imaturidade. Então a gente tem um ideal X e amanhã já tem um ideal Y. É porque não amadureceu ainda, não refletiu ainda profundamente a respeito daquele ideal. Mas o Espiritismo, meus amigos, explica tudo isso de uma maneira tranquila, de uma maneira suave, de uma maneira direta. Quando Allan Kardec examina o mundo espiritual, primeiro provando que nós somos imortais, que a alma vive após a morte, que os espíritos continuam a viver, que os mortos estão de pé, como escrevia Humberto de Campos no livro Parnaso de Além Túmulo, Psicografia de Chico Xavier, que a vida continua após a morte, que todos vamos viver, que o corpo material é apenas uma realidade aparente e ilusória do ser real que nós somos e que está mergulhado temporariamente naquela matéria. Mas que a vida verdadeira não é a física, é a espiritual, para a qual estamos nos preparando durante a existência física. Allan Kardec demonstra a imortalidade da alma e vai mais tarde concluir que se nós vivemos após a morte, é necessário ter um tipo de conduta compatível com essa vida imortal. Da mesma forma que qualquer pessoa que vai viajar para um país vai querer saber um pouco como é que se comporta nesse país, quais são as leis, qual é o idioma que fala, como se comporta culturalmente, como vai se relacionar com as pessoas, o que é que vai levar na sua bagagem para essa viagem. São preocupações que qualquer pessoa de bom senso vai ter ao querer viajar. Todos nós vamos viajar. Eu não sei se alguém não está informado, mas se não estiver informado, eu vou informar que todos nós vamos morrer. Não sei se vocês sabiam. Então, se nós vamos morrer, é necessário se preparar para essa viagem. É essa a temática central do Espiritismo. A mediunidade nada mais é do que um instrumento para provar que a vida continua. E dá o microfone para que os espíritos contem como é que é a vida após a morte. Para nos dizer o que é que vai nos acontecer logo mais. Com o tipo de conduta que tiveram aqui no mundo físico e as consequências no mundo espiritual.
os espíritos sofredores, quando dão o depoimento deles, vêm dizer: veja o que vai acontecer com você se você continuar com o mesmo tipo de conduta. Porque eu tive essa conduta e olha como eu estou arrebentado. E os bons espíritos vêm de nos dizer que vale a pena fazer o bem, amar, perdoar, compreender, porque estão bem e demonstram com as suas atitudes. É a ética espírita. O fenômeno é apenas a moldura, mas a doutrina, a filosofia, a fé, a religião é o quadro dentro da moldura, portanto, mais importante. Allan Kardec, ao estudar leis morais, estuda a lei de adoração, dizendo que na lei de adoração está uma lei do universo, inata na consciência humana, mas também no universo, presente dentro e fora, imanente e transcendente, que regula a vida moral do homem e que tem a ver com o sentimento religioso. E essa lei de adoração permite que os indivíduos estejam em níveis de maturidade diferente, graças aos quais compreende melhor essa lei e compreende melhor a religião. Kardec vai dizer no Céu e Inferno, nas seguintes palavras: quanto mais o homem é material, mais ele constrói a vida espiritual de forma material. Como ele é materializado, ele acredita numa vida espiritual materializada. Nós não temos isso? Então a pessoa bem-aventurada, como é no caso de algumas religiões muçulmanas, né? A pessoa que foi fiel a Alá vai despertar no além com 10 virgens para recebê-lo. Quer dizer, é porque para ele e para essa mentalidade o melhor prazer, o prazer máximo é o gozo sexual. Então o céu é feito de pessoas depravadas, né? Então, naturalmente que isso foi concebido lá atrás, porque se for procurar agora as 10 virgens, não vai ser um problema, mas enfim. Mas é essa a ideia de que esse é o prazer máximo que a criatura concebia. Da mesma forma que na Idade Média. Na Idade Média, como é que concebia? Os eleitos do Senhor, os bem-aventurados, vão para o paraíso e não vão ficar fazendo nada, ociosos. Por quê? Porque na época da Idade Média, quem trabalhava eram os escravos. Os reis não trabalhavam, era a nobreza. Então a ideia de que indo para o além, no paraíso, ficariam sem trabalhar, porque o trabalho é uma desgraça. Hoje não, o trabalho, na verdade, é até da saúde. Quem fica ocioso pode adoecer. E adoece normalmente. O trabalho pode ser terapêutico, mas é nessa noção do homem da Idade Média. E qual era o maior sofrimento? O fogo. A morte por queimaduras. Então a ideia de que o inferno deveria ser um fogo que queima e nunca se consome. Então, é a mentalidade. À medida que o homem evolui, ele vai compreendendo as coisas espirituais de maneira mais espiritual e menos material. Mais consciencial, mais psíquica, mais moral. E vai evoluindo o que é inevitável. Chegando a ponto de Allan Kardec dizer que fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Notem bem, Kardec não disse que a fé é racional, porque a fé não é racional, a fé é um sentimento. Mas a fé pode ser raciocinada, quando é inabalável. Por quê? Porque através dos elementos da razão, a razão dá força à fé, sustenta a fé. Só a razão não é suficiente, mas a razão ajuda o indivíduo a erguer um edifício da fé, que começa às vezes no raciocínio. Eu racionalmente acredito que essa estrutura aqui foi bem concebida e que não vai cair. Eu não posso provar, porque eu não tenho aqui o engenheiro, o arquiteto que fez o projeto à planta. O RRT, o ART, o documento técnico. Mas eu concebo por uma lógica, pela história, porque aqui frequenta pessoas diariamente, né? É que a gente frequenta, etc. Pela lógica, pelo bom senso, a gente estabelece. Então são esses paralelismos racionais que ajudam o indivíduo a fortalecer a sua fé. Mas a fé é sentimento. E a fé é um sentimento que se treina, se exercita, como qualquer virtude. O amor não se conquista amando, treinando o amor. O bem não é internalizado pela criatura no exercício do bem. A fé também é desenvolvida no treinamento dela. Aqueles que já têm uma fé robusta é porque trabalharam essa fé em outras encarnações. E nessa existência já tem essa entrega, essa confiança irrestrita, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Essa confiança irrestrita. A fé, portanto, é essa ideia de converter o raciocínio que se compreende, o discernimento que se tem,
no sentimento. Porque o raciocínio só não é suficiente. Eu posso saber que eu sou um espírito imortal, mas eu tenho medo de morrer. Olha que coisa. Eu sei que eu sou imortal, mas tenho medo da morte. Então, eu sei racionalmente, mas eu não me sinto imortal. Os cristãos primitivos, da época de Jesus, quando marchavam para o Circo Máximo e mais tarde para o Coliseu de Roma, e que entregavam as suas vidas para serem despedaçados pelas feras, entregaram as suas vidas em holocausto, eles não apenas sabiam que eram imortais, mas se sentiam imortais. Aquilo era natural. A grande proposta da fé é converter o raciocínio que se sabe no sentimento que se sente. É essa a questão mais importante da experiência da própria fé. Por isso, meus amigos, nós costumamos dizer que a fé é também uma virtude que vai sendo exercitada nos pequenos atos, nas pequenas coisas de confiança, até chegar nas experiências mais desenvolvidas e sofisticadas, como diz o Espírito Emmanuel na obra Ave Cristo, que ele narra um episódio que a mim me sensibiliza muito, do escravo Rufo. Está o escravo Rufo, cujo senhor descobre que ele é cristão, e era proibido a crença no cristianismo. Ele é chamado para negar a própria fé, e o homem de cabeça baixa diz: Senhor, eu sempre fui devotado ao Senhor, mas não posso negar minha fé. Eu sou um escravo do ponto de vista social, mas internamente eu sou livre, graças a Jesus. O homem disse: eu não apenas vou matar você, mas suas duas filhas, Rufília e a outra que eu não me lembro agora o nome, e sua mulher fulana, vão ser vendidas por mim hoje no leilão de escravos. Ele treme, ele não temia pela sua vida, mas quando fala da esposa e das duas filhas adolescentes, ele se ajoelha, as lágrimas descem, ele pede misericórdia ao Senhor. E ele, inclemente, o capataz, vai anunciar publicamente, a venda daquelas 3 criaturas. Ele se concentra e ora para não fraquejar, até que alguém dá um lance maior e compra as 3. Passa, algema as 3 e passa por ele, e diz Emmanuel na sua pena fantástica, na sua forma de escrever incomparável, que aquele homem fala ao ouvido do escravo Rufo: meu amigo, morre em paz, eu também sou cristão, sua mulher e teus filhos estão bem comigo. Ele abre um sorriso, o Senhor então dá a voz para que amarre as suas pernas e os seus braços em cavalarias diametralmente opostas e dá o sinal para que os cavalos arrebentando o corpo em distância diametralmente oposta, deixando as vísceras expostas ali, e a festa no mundo espiritual para receber o grande herói daquela época do século I depois de Jesus, que é recebido por seres angélicos, e ele fica tão entusiasmado que ele vai dizer: se eu soubesse que era essa plenitude toda, eu tinha entregado a minha vida antes. Porque é a noção do espírito que desperta no além, depois de uma experiência bem vivida, na vida física, muda completamente. O que eu quero dizer com tudo isso é que a fé é um sentimento, mais do que paixão. Quase sempre a gente tem paixão e não sentimento. A paixão é o fanatismo religioso. Porque o sentimento aqui usa também a razão. Quer ver uma coisa? A paixão pelo futebol. Eu falei isso numa palestra ontem. Você pega 2 torcedores de times diferentes, pergunta a eles como foi o jogo, cada um vai dizer uma coisa. Os 2 vão dizer que o juiz roubou, e os 2 vão dizer que os seus times jogaram melhor. Não estou mentindo, mas é paixão. Paixão é isso, é uma emoção cega. Não é negativa a paixão, só que não é totalmente confiável. A paixão é isso. Seja a paixão pelo futebol, paixão política, paixão nacionalista, paixão ideológica, e também há paixões religiosas. Mas o sentimento de fé está acima da paixão, porque o sentimento é algo calmo que utiliza também o raciocínio, a razão. O que eu quero dizer com tudo isso é que na fé há muita paixão, superstições. Quantas superstições nós temos? Sonhei com um bicho, vou jogar no jogo do bicho que eu vou ganhar. Sonhei com morte é casamento, casamento é morte. Um sapato velho é porque eu vou para a pobreza. Um sapato novo eu vou ganhar na Mega Sena. Essas coisas que a gente vai sonhando
Fizeram um trabalho de magia negra contra mim. A gente adora ser enfeitiçado por trabalhos. Eu costumo dizer, a pessoa se apaixona por mim, eu não quero namorar com ela, faz um trabalho de magia negra comigo e eu morro. Onde está a lógica disso, pelo amor de Deus? Então as leis de Deus estão nas mãos de uma pessoa caprichosa e apaixonada? Não há como a gente conceber isso dessa forma. Aí algumas pessoas perguntam, e trabalho de magia negra pega? Pega, se você estiver alimentando isso. Mas se você estiver alimentando isso, ninguém precisa fazer trabalho, você mesmo já atrai. Você mesmo já chama. Se eu for venal, leviano, egoísta, perverso, eu mesmo já estou acompanhado. Agora, se eu for equilibrado, pode fazer o trabalho que for, que não há como me perturbar, me desarticular, porque ninguém manda no meu comportamento. Há algo sagrado, que é o livre-arbítrio, que o próprio Jesus não podia interferir. E olha que era o governador espiritual da terra, não podia interferir no livre-arbítrio, inclusive dos seus discípulos. Então, falta muitas vezes esse raciocínio, essa coisa que nos envolve. Portanto, a fé tem a ver com isso, com essa confiança em algo maior. Kardec vai dizer de uma maneira bela que a fé é um equilíbrio entre a confiança no alto e a confiança em si mesmo. Notem que coisa bonita. Porque se o indivíduo tem somente confiança no alto e não tem confiança em si mesmo, isso não é uma fé legítima, é uma acomodação religiosa. Deixa que Deus resolve. Deixa que o divino dá conta. Né? E ele se desvaloriza. Mas se o indivíduo tem confiança em si mesmo apenas e não tem confiança no alto, é presunção. E a fé verdadeira é humilde. A fé verdadeira se submete a algo maior. Ou seja, é o equilíbrio de fazer a sua parte e deixar a parte que não é sua. O problema é que a gente quer fazer a nossa parte e quer fazer a parte de Deus, porque talvez Deus não saiba. A gente tem uma obsessão pelo controle das coisas. A gente não sabe chegar o momento e dizer, meu Deus, eu fiz agora o que tinha que ser feito, agora é contigo. Eu de vez em quando faço isso com Jesus, nem sempre consigo, mas Senhor, o que eu tinha que fazer, agora a culpa é sua. Se não der certo, a responsabilidade é sua. Eu faço uma chantagem emocional. Mas, enfim, porque não poderemos fazer a parte de Deus. O agricultor planta, mas não sabe se vai colher. Ele planta agora, mas não sabe se na próxima estação vai dar. A parte dele é plantar, mas a parte que não cabe a ele é do quê? Chuva, clima, terreno, fertilização, vento, pragas, os fenômenos da natureza. A parte dele é cuidar da semente e depositar a semente. O resto já não é com ele. É a parábola do semeador que Jesus coloca no seu evangelho. Então, meus amigos, a fé passa por essas questões. A fé tem a ver com essa maturidade emocional, de principalmente, e para concluir, lidar com problemas. Lidar com problemas. Porque a fé, que só é fé quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo, é uma fé ainda muito fragilizada. Não digo que não seja fé. É uma crença. E a crença é o começo da fé. Eu acredito. Mas desde que uma coisa me incomode, eu deixo de acreditar, eu me decepciono, não é uma fé robusta. A fé não é apenas uma crença, é uma entrega. Eu entrego. Eu confio. Essa é a ideia da fé. Então, diante de um problema, é que eu demonstro a força da minha fé. Diante de sofrimentos, é que eu demonstro se a minha fé é robusta ou não. Diante de um diagnóstico de câncer, aí que eu quero ver se minha fé realmente é forte. Diante de uma traição, diante de uma ingratidão, diante de uma calúnia, de uma maledicência, essa delícia de falar mal dos outros. Eu vejo como as pessoas são criativas. E hoje com o WhatsApp é coisa de Satanás. Eu disse isso ontem. Porque no WhatsApp a gente fala, conversa, etc. e vai. E daqui a pouco com a comunicação as pessoas entendem de outra forma, nós entendemos de outra forma. E se a gente parar, a gente fica nos grupos de WhatsApp e perde a reencarnação. Eu às vezes fico com medo de entrar no WhatsApp. Porque eu fico com medo de entrar e só sair na próxima reencarnação. Porque é tanta coisa, é tanta mobilização e às vezes tanta perda de tempo, com futilidades, com coisas que não vão levar a nada, com disse-me-disse. A nossa tendência a fofocar, caluniar, maldizer, a gente agora transferiu para o meio virtual. Eu vejo como as pessoas são criativas até no meio espírita.
Pessoas que falam coisas que eu disse, só pode estar falando de outra pessoa e não de mim. Porque eu me conheço até nos meus defeitos, eu sei que isso não pude ter falado. Mas falam coisas e vem até mim. Tem um amigo minha que costuma vir até mim. Não te conto o que lhe falaram. Não me conte não, para eu não ficar perturbado. Porque você vai me contar, eu vou ficar com aquilo na cabeça, até eu tirar, ficar remoendo. Não, mas eu preciso de falar, porque falaram de você. Você não esclareceu a pessoa. Ah, não apenas esclareci, mas defendi você. Então tá bom, não precisa me falar. Para que você vai me falar? Ah, mas eu sou sua amiga. Se você é minha amiga, evite me atormentar. Porque o amigo verdadeiro, em nome da verdade, não sai por aí perturbando os outros. Então, você já não esclareceu? Você acha que eu sou aquilo? Pronto. Não dê guarida ao mal. Não se defenda contra o mal, porque se você ficar se defendendo contra o mal, você valoriza e dá combustível ao mal. Então, essas coisas... Certa vez eu estava conversando com a pessoa, e a pessoa falando de outra pessoa. E, de repente, depois de um tempo, aquela pessoa passou por mim, eu fui cumprimentar, a pessoa virou a cara. Eu disse, ai meu Deus, está de mau humor. Aí aquela outra pessoa disse, você está falando com ela? Naquele dia que a gente estava conversando, você falou tão mal dela. Eu disse, peraí, que eu vou fazer uma desobsessão em você. Onde foi que eu falei mal dela? Não, eu estava falando que ela era assim, assado, falando, e aí falava para você, o que é que você acha, não é? E você olhava para mim assim, balançava a cabeça, e aí eu entendi que você estava concordando comigo. Eu fui lá e falei para a pessoa. Essa não é maledicente, já é psicopata. Eu olhei para ela, chamei a outra pessoa, vem cá. Você está sabendo disso? Foi um mal entendido dessa amiga, ela é muito curiosa, muito criativa, para não dizer mentirosa, né? Muito criativa, etc. E tentei esclarecer, disse, pois é, eu também estranhei, Flávio, porque eu conheço você, ela falou tanta coisa que você disse, e como você também anda com ela, eu achei que você tinha falado para ela e tinha me dado um recado. Olha que coisa. Quanta coisa. Mas a fé é não se perturbar com isso. Os espíritos certa vez me disseram, em uma sessão mediúnica, depois de uma situação, de um problema pessoal que eu passei, há mais ou menos um ano atrás, e antes disso, em 2005 para 2006, já no movimento espírita, eu passei por uma situação que me constrangeu muito, que me confrangeu muito, e na época, talvez mais imatura, eu não tinha ainda o recurso para lidar, e me acabrunhei muito na época. E os bons espíritos se manifestaram certa vez e disse, você que achava que era pau para toda obra, você que achava que dava conta de tudo, que resolvia tudo, que era forte, eu realmente me achava assim, que era forte, né, que ele dava, você que já havia passado por alguns dissabores e não havia se perturbado, acredite, meu amigo, todos nós somos de barro, somos instrumentos frágeis. E eu quero lhe dizer uma coisa, nunca me esqueci disso. O espírito amigo disse, sempre se recorde que você é o mensageiro, não a mensagem. A mensagem é maior do que o mensageiro. No dia que você se acreditar ser a própria mensagem, você está correndo perigo. Porque a mensagem é maior. Que as pessoas acreditem que você é aquilo tudo, que você é um santo, que você é um ser iluminado, não ligue para isso. Você não vai ficar querendo convencer ninguém a nada. Também se as pessoas acharem que você é o mais desgraçado de tudo, você não vai ser o desgraçado só porque eles estão achando. Você é o que é internamente. Mas desde que você não se acha a própria mensagem, você está caminhando bem. No momento que você se achar a própria mensagem, você já fracassou, você já caiu. Procura dar a sua mensagem, depois se cala, silencia e vai embora. Se alguém te acusar, te agredir, te mantém em silêncio. Porque todo acusador não quer esclarecimento, ele quer lhe apedrejar. E se você dá valor a ele, você se defender, você está abrindo espaço para defesas pessoais, e isso é pior. Certa vez, no Centro Espírita Paulo Estevão, uma casa que eu morejo, que eu elaboro, assim como essa casa, alguém me abordou e disse assim, quanto é que você cobra para fazer palestra? Eu disse, o meu preço é muito caro. Eu não sei se você vai ter dinheiro para me convidar para ir à sua instituição. Talvez você tenha que fazer uma caderneta de poupança, um investimento no CDB ou no Tesouro Direto. Quem sabe vender a própria casa ou hipotecar. E aí fiz uma brincadeirinha. E aí comecei a esclarecer a pessoa. Veja a mentalidade. Minha amiga, nós, os espíritas, somos os religiosos que não vivemos da religião. Nós vivemos para a religião. Pelo contrário, nós pagamos para ser espírita. Estamos aqui hoje, por exemplo, perdendo dinheiro, porque poderíamos estar trabalhando no consultório. Renunciamos, entre aspas, estar trabalhando até 21 horas para estar aqui. Porque é um prazer, o salário que nós ganhamos é muito mais do que os recursos monetários.
Então, veja como as ideias são distorcidas. Eu falava isso em outra época com o meu amigo Celso. Como as pessoas, às vezes, acabam se encalacrando e vendo coisas onde não estão. Como se nós estivéssemos nos locupletando com a obra, utilizando a obra espírita para nos beneficiar. Aquele que faz isso não é espírita. Porque o espírita verdadeiro se dedica à obra. A verdade é, meus amigos, que a grande proposta do espiritismo é a superação desses melindres. É a superação dessas deficiências. É não valorizar o mal. É demonstrar pelo comportamento a excelência da fé. Todas as religiões falam de fé. Mas falam de fé como sendo elemento essencial. Embora há no Evangelho que a fé sem obras é morta, Epístola de Tiago, o Espiritismo vai ressuscitar o pensamento de Jesus quando vai dizer, fora da caridade não há salvação. Porque o Espiritismo coloca a caridade como uma virtude por excelência. Porque eu só demonstro a grandeza daquilo que eu abracei como ideal pelo meu... Como é que eu mostro? Como é que eu demonstro a grandeza da minha fé? Pela conduta que eu me permito. Eu somente demonstro a força da minha fé pelo tipo de comportamento que eu tenho. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade aqui é o comportamento. É a conduta moral. Não é apenas ação filantrópica. Por isso nós dissemos que gestos de caridade isolado, mesmo a pessoa que não tem fé pode fazer. Mas uma vida dedicada a algo, a pessoa tem que abraçar alguma coisa na qual se sustenta. Ninguém consegue dedicar uma vida abnegada a alguma coisa se não tiver algum tipo de sentimento de fé. Por isso a caridade, na sua mais excelência, está associada à fé. Por isso que o apóstolo Paulo associava fé, esperança e caridade. A caridade como a mais excelente, mas que mantém-se por causa do combustível da esperança e da fé. Portanto, meus amigos, para concluir, eu me lembro de 2 episódios que me chamam muito a atenção. Um deles foi quando Francisco de Assis começou a pregar. Um dos seus discípulos se aproximou dele e disse, Francisco, você é feio, você é baixinho, você não tem nenhum tipo de atrativo, você não fala de uma maneira elegante, você não tem um tom de voz atraente, você se veste muito mal, e por que as multidões vêm aqui para ouvir você falar? E ele respondeu, porque eu sou feio, porque eu sou deselegante, porque eu não falo direito, porque se viessem aqui pela minha beleza, estariam para contemplar a minha aparência, se viessem aqui pela minha voz, estariam para ficar apreciando o meu discurso. Mas como eu não sou nada, eles não vêm aqui por mim, mas por aquele que fala pela minha boca. Essa é a fé. Confiar em si mesmo, mas também se entregar a algo maior. Eu me lembro que Divaldo Franco contou que em 1957, quando psicografou o livro Messe de Amor, a primeira obra da sua trajetória mediúnica, o espírito Joana de Ângeles apareceu, o livro estava numa mesa, e ela pegou uma flor, uma rosa vermelha, e começou a tirar as pétalas e jogar no livro. Só que à medida que as pétalas caíam no livro, se transformavam em gotas de sangue. Ela olhou para ele profundamente e diz, a obra está aí, mas o sangue é teu. Porque todo aquele que abraça o ideal de fé, todo aquele que aposta em um ideal de dignificação humana, tem que responder pelas consequências. E é por isso que eu te digo, ele era um rapaz de 29 anos, 1957. Olhou para ela e disse, minha irmã, mas a senhora acha que eu vou passar por alguma dificuldade assim? E ela sorriu, o guia espiritual, né? A maturidade do guia espiritual. Passou a mão pela cabeça dele, como uma mãe espiritual, e disse, tu experimentarás lágrimas que ninguém verá. As labaredas da angústia te consumirão a alma. Amigos que te dizem amigos, beijarão a tua face e esbofetarão a tua honra na tua ausência. Mãos que te acariciam o rosto serão as mesmas que te apedrejarão. Terás a pessoa denegrida, a personalidade atacada, o nome vilipendiado durante anos e anos e anos. Se tu nunca te defenderes, se tu nunca mostrar que sabes, se tu nunca demonstrar nenhum sentimento de reação, de enfado ou de raiva, de agressão ou de vingança,
Se permaneceres em silêncio e fiel até o fim, talvez tu chegues no momento final da vida sozinho, mas nós estaremos contigo. Sê fiel, meu filho. Nós estamos contigo, porque tu renasceste das cinzas das tuas misérias para servir a Jesus, que te ama. E não te esqueças, eu te peço, dos infelizes e de Cristo. Haja o que houver. E quando os despojos do teu corpo silenciarem na química inorgânica, nós te abriremos os braços e diremos: vem, meu filho, tua fé te fez melhor, a tua fé te salvou. Por isso o poeta popular, na música que nos serve de tema, fala em ter fé na vida e ter fé em Deus. É que vale dizer ter fé na própria vida, talvez numa sabedoria poética, e ter fé em algo maior que nos sustenta, nos mantém e nos equilibra a vida. Por essas e outras razões, parabenizo a Sociedade Espírita André Luiz pelo seu 42º aniversário. Parabenizo todo o corpo de direção desta casa pela honra de estarmos aqui, agradecendo especialmente ao meu amigo Celso, que teve a gentileza de nos convidar, convite do qual nós nos consideramos não merecedores, por uma casa que mais de 4 décadas tem ofertado não apenas assistência material, tratamento espiritual, a doação de alimento e de coisas, mas, sobretudo, a luz que ilumina a consciência, que retira-nos da ignorância, que nos liberta dos equívocos e nos faz caminhar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Agradecendo, portanto, repetimos o poeta José Silvério Horta, que em um dos livros de Chico Xavier exclama ao Senhor dizendo: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na estrada corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e vive em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.